Aí vem o William Vac. É sério o desentendimento entre PF, Supremo e PGR. E aí o Vac fala uma coisa legal. Eu acho que é o Vac. Que é quando o... É aqui mesmo. Por que o clima na PF melhorou? Essa informação é nova. Bastidor. Mendonça decretou prisão do Paquito e um imprevisível aprofundamento da crise do Supremo, que ameaça envolver também a PGR. A PF está solta sobre outro tipo de incentivo por parte do Supremo. Olha o que ele diz agora, ó. Delegados da PF teriam dito ao Mendonça que a corporação estava desanimada com a relatoria do Toffoli. Pô, estão chateados. E aí, a PF temia que o Toffoli engavetasse. E aí a imprensa se animou. A PF se animou depois do quê? De uma determinação do André Mendonça, que bloqueou o compartilhamento de informações dos investigadores com o Andrei, por conta de sua excessiva proximidade com Lula. A PF se empolgou depois que o Mendonça tirou o homem do Lula da jogada e falou, investiga aí. Sem o homem do Lula saber. Ih, rapaz. Acho que vai dar ruim ver essa investigação do Master. Mendonça surpreendeu, viu, Mendonça? Mas não pare. Tô de olho. Eu e o Brasil. Mas ao atender o pedido da Polícia Federal e prender o Paquito, Mendonça deu uma bronca pública na PGR, que não viu razões para conceder imediatamente o que a PF pedia. A questão extrapola muito as tecnicalidades jurídicas. Aguarda-se com a respiração em suspenso o que a PF eventualmente trará sobre Dom Pedro III. Alguns integrantes do Supremo consideram injustificável o milionário contrato do escritório de sua mulher com o Banco Master. Me pergunto quem seria, né, esses membros do Supremo chateados com Dom Pedro. A atmosfera em torno dessas instâncias, PF, Supremo e PGR, está de tal forma envenenada a ponto de integrantes delas julgarem que se corre o risco de ver relações pessoais, tanto de simpatia como de antipatia, prevalecerem sobre o comportamento institucional. De um lado existe, por exemplo, grande proximidade pessoal de Dom Pedro III e Gilmar e Gonê, que, pelo arranjo institucional, vai ser o personagem central caso a PF bata as portas do Supremo em relação a Dom Pedro III. Isso me chamou a atenção. O William Vac, ele não colocou nesse pacote. E parece que o Toffoli estaria chateado com ela aí, né? Tô na dúvida se essa turma... Esse patrão jurídico que eles briguem todos entre si, que eles têm medo da própria sombra. Eles confiem, até, sei lá, do peito. Do outro lado, a unanimidade pessoal das dentro do Supremo, né? Onde hoje parece possível a formação de maioria para acabar com o interminável enquete das fake news. Em compensação, advogados experientes acham que a recente decisão de Gilmar de suspender a cabo sigilo ligado a Toffoli abre uma brecha importante na relatoria de Mendonça, pois, pelo princípio da prevenção, novos pedidos semelhantes seriam tratados por Gilmar. O que se poderia enxergar como um delicado jogo de peças na trama política está assumindo os contornos de uma escancarada batalha política em público. No evento jurídico que Mendonça participou lá em Frankfurt, o tema era o limite das relações entre judiciário e legislativo. Mendonça disse frases aparentemente inócuas que ganharam outra dimensão em função dos fatos. Para ter legitimidade e reconhecimento, o Supremo precisa se aproximar da sociedade. Precisa admitir que uma não decisão do Legislativo sobre algum assunto não é missão, é uma decisão. E que não se pode, no Supremo, decidir algo de um jeito depois de outro. Né? Aí quando você vê essas decisões, você do Mendonça de ontem, né? Você fica, meu Deus. E depois ele diz que Mendonça citou lá uma parábola do Cordeiro do Leão, Apocalipse 5:26, uma que surge em rodas particulares, é sobre a dualidade da natureza de Cristo, que representa a um só tempo conquista e sacrifício. Aí sobre essa questão do Gilmar, tudo mais, Mendonça, Toffoli, o senador recorre a Fachin para reverter a decisão que anulou o quebra-sigilo do Toffoli, da empresa ligada a Toffoli. E o Alessandro Vieira, além disso, ele pede para Fachin que apenas o Mendonça possa decidir pedidos relacionados ao Master. Para que lado vai? Não faço ideia. E aí o Alessandro Vieira, ele tá convicto que tem que derrubar o sigilo, tem que quebrar o sigilo. Os irmãos Toffoli não precisam ir na CPI, porque aí ele vai lá, ele fala o que eles quiserem na CPI. Já os sigilos, a quebra dos sigilos fornece provas concretas e possíveis ilicitudes relacionadas ao Banco Master. Tá ali, né? Por que ele quer priorizar os sigilos do irmão do Toffoli, da Mariide? Aí o Estadão hoje já correu, já fez o editorial do dia reclamando, e aí fala que o Brasil agora tá dividido entre mocinhos e bandidos. É basicamente isso. Uma máfia no coração do poder. Vamos correr. Acho que vai dar pra fazer meia hora e meia. Essa brincadeira ainda tem mais muita coisa. Se a magnitude desses crimes de colarinho branco já não fosse por si só estarrecedora, a investigação da PF, quem ensejou prisão do controlador do banco, o Paquito, deu ao país um vislumbre e só um vislumbre, uma mecânica mafiosa de proporções imensas. Mensagens extraídas de celulares apreendidos mostram a discussão de planos para pedir adversários, intimidar críticos e até espancar jornalistas. Há indícios de invasão de sistemas da própria PF e outros órgãos da justiça para obter informações sobre investigações em curso. Dirigentes do Banco Central do Brasil teriam recebido propina para facilitar operações e neutralizar a fiscalização. Mas muito mais perturbadoras do que a delinquência do banqueiro corrupto e seus comparsas são as relações que Paquito construiu em Brasília. Paquito não era um aventureiro isolado. Transitava com desenvoltura entre ministros de Estado, dirigentes partidários, parlamentares e juízes das altas cortes. E isso ajuda a explicar por que se sentia tão à vontade para maquinar crimes em grupos de WhatsApp. Suas relações promíscuas chegam ao coração do sistema de justiça. Toffoli, que chegou a fazer negócios com as redes do Paquito, assumiu em circunstâncias estranhíssimas a relatoria do caso e empurrou o trabalho da PF por meses. A mulher de Dom Pedro III celebrou um contrato multimilionário e mal explicado com o Master.
Nenhuma dessas circunstâncias por si prova crime, mas compõe um quadro suficientemente delicado para exigir o mínimo de transparência institucional. O que se viu foi o contrário, uma corte na defensiva e até agressiva, quando investigações se aproximaram de seus membros. Decisões monocráticas intimidaram críticos, bloquearam diligências e interromperam iniciativas de apuração parlamentar. O Tribunal Supremo se mostra muito mais ocupado em proteger os segredos de seus ministros do que em dissipar dúvidas legítimas. A atuação da PGR só intensifica a perplexidade. A relutância de Gonê em pedir prisão do Paquito mereceu críticas abertas do novo relator, o Mendonça. A demora reforçou a impressão de instituição que, diante de suspeitas envolvendo figuras poderosas, prefere a inércia ao confronto. Esta combinação tóxica, relações plurais e inclusivas entre autoridades políticas e administrativas, blindagem corporativista no judiciário e complacência do Ministério Público, ajuda a explicar o silêncio constrangido que paira sobre o caso em Brasília. O esquema não envolve apenas um partido ou um governo. Ele atravessa os três poderes e diferentes campos ideológicos. Vai da centro-direita à esquerda, né? Porque a centro-direita é o Cid Nogueira, é o Kassab, é o Baleia Rossi, é o Republicanos. Eles fazem questão de falar que eles são centro-direita, né? Que nós, os extremistas de direita, os bolsonaristas, quando o Bolsonaro aparece, é fazendo o quê? É espancando o Blanco Master. Defendendo a adesão da Caixa, de não para os tolos podres. Viu, Jair? Também o Carlos Bolsonaro, que sempre foi a pessoa responsável por gerenciar, né, as contas do Jair, as redes sociais do Jair, é o Carlos. Então essa parceria de pai e filho, mais uma vez, inocentou a direita brasileira. Mais uma vez. É incrível, é incrível, incrível. O tempo, Jair, absolveu, como sempre. Quando o escândalo compromete apenas um grupo político, adversários tratam de expô-lo. Quando compromete muitos, o impulso dominante é abafá-lo. A intimidação aos jornalistas é sintomática. É a imprensa que vem insistindo em colocar na sala o bode que os poderosos gostariam de esconder. A prisão do Paquito pode representar o início de uma investigação que finalmente ilumine essas conexões e pune os cúmplices de fraudes multibilionárias. Ou pode ser apenas mais um episódio a se diluir no ciclo habitual de crises nacionais. O que se desenha é uma nova disputa. Não está entre aquele grupo partidário, nem entre tal ou qual poder ou instituição, mas entre anda podre de Brasília, vista por todos os poderes, partidos e instituições, e a banda republicana. É mocinho versus vilão. O desfecho do caso, Master revelará ao Brasil qual delas realmente predomina no coração do poder. Eu espero que os bandidos não vençam. A Globo botou, não vençam. A Globo botou lá, só um papinho lá, o Paquito deve ficar preso até ser julgado. Mantinha a central de espionagem e suborno. Né? Pois é. Aí vem a Vera Magalhães, que é boa. Revelações tornam mais custosa a blindagem a Toffoli. Até quando Batoré vai conseguir segurar o pepino junto com o coleguinha de Toffoli no Supremo? As novas e perturbadoras revelações a respeito do Paquito e o Master, que agora se configura mais claramente como uma organização criminosa disfarçada de instituição financeira, tornam mais difícil e bem mais custosa a blindagem a Toffoli. Com a mudança de mão da relatoria, por Mendoncinha, os sigilos que cercavam o caso vão pouco a pouco caindo. Mas a campanha quando se da Maridite ou de familiar do ministro e dele próprio ainda continua, como se viu na semana passada com a rápida revogação de decisões da IP do crime organizado que atingiu esses alvos, primeiro por Mendonça e depois de forma cabal por Gilmar Mendes. Essa complacência se estende ao PGR crime organizado que atingiu esses alvos, primeiro por Mendonça e depois de forma cabal por Gilmar Mendes. Essa complacência se estende ao PGR, Paulo Gonet, desde o início da novela. No capítulo desta quinta, o Ministério Público sai muito mal na fotografia, diante da alegação de falta de tempo e urgência para se manifestar sobre fatos gravíssimos levantados pela PF. A inação da PGR sob Gonet no caso Master contrasta vivamente com a diligência demonstrada em casos como o de Marielle e da trama golpista. Era isso aqui que eu estava procurando lá atrás. Eu achei que ia estar na matéria do Caio Junqueira. Todo mundo tá vendo. Paulo Gonet, na hora de ir pra cima de Bolsonaro, né? E da turminha do Rio de Janeiro, ele é o The Flash. Aí agora, né? Né, Gonet, né? Mendonça, tô sem tempo. Mas na trama golpista, rapaz, é Caxias. Diante de tamanhas abrangência e gravidade, resta evidente que um braço da história está sendo mantido a todo custo longe dos olhos da opinião pública. Até quando o Supremo vai topar o desgaste institucional para preservar um de seus integrantes? É a grande pergunta que permanece depois da análise dos fatos desta quarta-feira. Aí o companheiro Gilmar Mendes vai levar ao plenário aí a decisão que barrou a cabeça de Toffoli. E aí? Essa é